O ar está pesado, carregado de uma expectativa quase insuportável. Sente-se. É o silêncio dos céus, um silêncio tenso, prenunciando algo grandioso, algo que está prestes a irromper. Há uma batalha invisível acontecendo, uma pressão espiritual que tenta sufocar a esperança, que tenta manter as portas fechadas, que tenta silenciar a voz da fé. Olhe ao redor, veja os rostos. Cada um traz uma história, um fardo, uma oração não respondida, um sonho adiado, uma promessa que parece ter se perdido no eco do tempo. Há correntes que não podemos ver, forjadas no medo, na dúvida, nas decepções que se acumularam como pó sobre a alma. Há muros invisíveis, erguidos tijolo a tijolo pela dor, pela rejeição, pela sensação de que, não importa o quanto você lute, o avanço é sempre impedido. A escassez não é apenas financeira, é escassez de paz, escassez de alegria, escassez de saúde, escassez de propósito, escassez da própria manifestação do poder de Deus em áreas cruciais da vida. E o inimigo astuto sussurra mentiras, reforçando a incredulidade, alimentando a apatia, empurrando para a procrastinação que adia o clamor, que adia a busca, que adia o encontro com o milagre. Há uma pergunta silenciosa que ecoa em muitos corações nesta noite sagrada. Até quando, Senhor? Até quando a espera? Até quando a luta solitária? Até quando o céu parecerá de bronze sobre a minha cabeça? Esta pergunta não é um sinal de fraqueza, mas um grito de uma alma que anseia por mais, que sabe que há mais, que se recusa a aceitar a limitação como seu destino final. Esta cesta de milagres não é apenas mais um dia no calendário, não é apenas mais um culto, não é um ritual vazio. É um ponto de encontro divinamente agendado. É uma arena espiritual onde a fé se torna a arma mais poderosa e a palavra profética, a chave que destrava o impossível. A atmosfera está carregada porque o céu está inclinado. Os anjos estão em posição, expectantes, aguardando o comando, aguardando a palavra que liberará a intervenção divina. Sente o peso? É o peso da glória que está prestes a se manifestar, mas também o peso da resistência espiritual que tenta impedir essa manifestação. É a batalha entre a promessa e a pressão, entre a fé e a incredulidade, entre a luz e as trevas. E nesta batalha, precisamos de uma palavra, um comando, um decreto que venha diretamente do trono, que ressoe com a autoridade do próprio Criador. Precisamos de algo que não apenas peça, mas que ordene. Algo que não apenas espere, mas que force a abertura. Algo que não apenas toque, mas que rasgue o véu. E essa palavra existe. Ela foi proferida por lábios divinos, carregada com o poder que criou os mundos, com a autoridade que subjuga infernos. Essa palavra é Efatá. Hoje é sexta-feira de milagres. O poder de Efatá se manifesta agora. O céu não apenas te observa, mas te convoca para algo extraordinário. Este não é um dia comum, mas um momento agendado pelo Criador para sua vitória. Uma voz profética rompe barreiras e uma palavra de autoridade ecoa em seu espírito. Efatá, abra-se. Este decreto implacável destrói muros invisíveis, desfaz correntes de dúvida e derruba argumentos que te mantêm preso. A palavra Efatá, em sua essência, é um comando aramaico que significa abra-te. Sua primeira e mais notável aparição bíblica está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. A narrativa nos apresenta a Jesus em uma região pagã, a Decápolis. Trouxeram-lhe um homem que era surdo e mal podia falar. A situação desse homem era de isolamento. A surdez o separava do som do mundo, das vozes das pessoas, das palavras de amor, instrução ou consolo.
A dificuldade na fala o impedia de expressar seus pensamentos, sentimentos, necessidades e, talvez o mais crucial, de se conectar plenamente com os outros. Ele vivia em um mundo de silêncio, um mundo de comunicação limitada, um mundo onde a plenitude da interação humana e a compreensão do divino através da palavra falada lhe eram negadas. Jesus, com sua compaixão divina, levou o homem à parte, longe da multidão. Esse detalhe é significativo. Às vezes, o milagre acontece em um lugar reservado, íntimo, onde apenas você e o Mestre estão presentes. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e tocou na língua dele. Esses gestos podem parecer incomuns para a nossa sensibilidade moderna, mas eram métodos de cura conhecidos na antiguidade, embora com um significado simbólico profundo nas mãos de Jesus. Os dedos nos ouvidos e o toque na língua simbolizavam o foco direto de Jesus nas áreas afetadas pela limitação do homem. E então, olhando para o céu, Jesus suspirou profundamente. Aquele suspiro não era de cansaço ou frustração, mas de uma profunda empatia com o sofrimento humano e talvez de uma conexão com o Pai Celestial, de onde vinha todo o poder. E então, com autoridade inquestionável, ele proferiu a palavra Efatá, que significa abra-te. No mesmo instante, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. O milagre foi instantâneo, completo e inegável. Aquele homem, antes isolado em seu silêncio, foi reintegrado à comunidade sonora da vida, capaz de ouvir e de falar, de dar e de receber, de se conectar e de ser compreendido. A ordem Efatá não foi um pedido, mas um decreto. Não foi uma sugestão, mas uma imposição da vontade divina sobre a limitação humana, e sim sobre as forças espirituais que poderiam estar por trás daquela aflição. Agora, transportemos essa palavra poderosa do contexto físico para o contexto espiritual que nos reúne nesta cesta de milagres. A surdez espiritual é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, de discernir seus planos, de captar sua orientação, de ouvir as promessas que Ele tem para nós. A mudez espiritual é a incapacidade de clamar, de declarar a fé, de profetizar sobre a própria vida, de louvar a Deus em meio à adversidade, de usar a boca para liberar o poder que nos foi dado. E assim como o homem em Marcos 7 estava preso por limitações físicas, muitos de nós estamos presos por limitações espirituais que se manifestam em todas as áreas da nossa existência. O céu pode parecer fechado, as orações podem parecer não passar do teto, a visão pode estar obscurecida, as bênçãos podem estar retidas. O véu da incredulidade, como mencionado na premissa, é uma barreira formidável. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 14 a 16, fala sobre um véu que cobre o entendimento de muitos quando leem as Escrituras do Antigo Testamento, impedindo-os de ver a glória de Cristo. Esse véu é removido em Cristo. Mas há um véu da incredulidade que vai além da compreensão das Escrituras. É um véu que cobre a nossa percepção da realidade espiritual, que nos impede de ver o poder de Deus em operação, que nos faz duvidar das suas promessas, que nos paralisa diante dos desafios. Ele nos diz: isso é impossível, você não é digno, Deus não se importa, nunca vai mudar. Esse véu é tecido com os fios da experiência negativa, das palavras de desencorajamento, dos fracassos do passado e é reforçado pelo inimigo para nos manter cegos para as possibilidades divinas. Efatá, nesta noite, é o decreto que rasga esse véu. Assim como o véu do templo foi rasgado de alto a baixo na morte de Cristo, Mateus 27:51, simbolizando o acesso direto a Deus, Efatá rasga o véu da incredulidade que nos separa da manifestação da sua glória em nossas vidas.
As trevas que nos cegam não são apenas a ausência de luz física, mas a influência espiritual que distorce a verdade, que gera confusão, que esconde o caminho, que nos faz tropeçar. João 1:5 declara que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a prevaleceram. Mas muitas vezes permitimos que as trevas nos cerquem, que a negatividade domine, que a desesperança dite os nossos passos. O inimigo opera nas sombras, plantando sementes de medo e dúvida, e essas sementes florescem em um ambiente de escuridão espiritual. Isaías 62:3 profetiza: porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e reis ao resplendor que te nasceu. Há trevas no mundo, sim, mas a promessa é que a glória de Deus se manifestará sobre o seu povo, e essa glória é luz. Efatá, como lâminas afiadas, corta essas trevas. É a ordem para que a luz divina penetre onde há escuridão, revelando o que estava oculto, dissipando a confusão, mostrando o caminho. Onde há escuridão na sua mente, Efatá, que a luz da verdade de Deus corte a mentira que te aprisiona. Onde há escuridão nas suas emoções, Efatá, que a luz da esperança dissipe a nuvem de tristeza e desesperança. Onde há escuridão nas suas circunstâncias, Efatá, que a luz do favor divino ilumine o caminho para a solução e o avanço. Declaro sobre você nesta noite, em nome de Jesus, Efatá, que a luz de Deus rasgue as trevas que tentam te cegar. As correntes espirituais que se partem são reais. Não são visíveis aos olhos naturais, mas seus efeitos são dolorosamente tangíveis. São as correntes do medo que te impedem de avançar, as correntes da dúvida que te paralisam, as correntes da procrastinação que te mantêm estagnado, as correntes da apatia que esfriam o teu fervor, as correntes de padrões de pensamento negativos, as correntes de vícios, as correntes de relacionamentos tóxicos, as correntes de maldições geracionais, as correntes de doenças persistentes, as correntes de escassez que se repetem. Pense na história de Paulo e Silas na prisão em Atos 16, 25, 26. Eles estavam acorrentados no fundo da prisão em uma situação humanamente impossível. Mas à meia-noite eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E o que aconteceu? Houve um grande terremoto, de tal maneira que os alicerces do cárcere se moveram e imediatamente todas as portas se abriram e as prisões de todos se soltaram. A oração e o louvor em meio à prisão, em meio às correntes, liberaram o poder de Deus. Mas antes da oração e do louvor, ou junto com eles, havia uma fé que declarava a liberdade. Efatá é a palavra que ressoa no reino espiritual e causa um tremor, um abalo que não apenas abre as portas, mas crucialmente parte as correntes. Isaías 61:1 fala sobre o Messias sendo ungido para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão ligados. Jesus leu essa passagem em Lucas 4:18 e declarou que ela se cumpria nele. Ele veio para nos libertar. Efatá é a voz da sua autoridade liberando essa liberdade sobre a sua vida agora. Ouça o estalar. É o som das correntes se partindo. Correntes de doença, Efatá. Correntes de escassez, Efatá. Correntes de medo, Efatá. Correntes de dúvida, Efatá. Correntes de vícios, Efatá. Correntes de limitações, Efatá. Elas estão se partindo agora, em nome de Jesus. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Sinta a liberdade entrando no seu espírito. A promessa de milagres paira, densa e palpável, no ar desta cesta de milagres. A promessa de milagres não é uma teoria teológica distante, é uma realidade presente para aqueles que creem. Jesus disse em João 14:12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Isso inclui milagres.
O livro de Atos está repleto de milagres que aconteceram através dos apóstolos e dos primeiros crentes. Doenças foram curadas, demônios foram expulsos, mortos foram ressuscitados, prisões foram abertas, provisões foram multiplicadas. O mesmo Espírito que operava neles opera em nós hoje. O problema não é que Deus parou de fazer milagres. O problema é que muitas vezes a nossa incredulidade, o nosso ceticismo, a nossa resignação diante das circunstâncias atuam como um bloqueio, um interruptor que desliga a manifestação do poder. A Bíblia nos conta em Marcos 6, 5, 6 que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, sua cidade natal, por causa da incredulidade deles. A incredulidade cria um ambiente hostil para o sobrenatural, mas a fé cria um ambiente propício. A expectativa cria um ambiente propício. A proclamação cria um ambiente propício. Efatá é a palavra que transforma a expectativa em realidade, que ativa a promessa que está pairando no ar. É a ordem para que a promessa desça, se materialize, se torne tangível. A promessa de cura que você precisa, Efatá, que ela se manifeste no seu corpo agora. A promessa de provisão que você anseia, Efatá, que as comportas do céu se abram sobre as suas finanças agora. A promessa de restauração no seu lar, Efatá, que a paz e a harmonia sejam restauradas agora. A promessa de avanço na sua carreira, Efatá, que as portas se abram para novas oportunidades agora. A promessa de libertação para um ente querido, Efatá, que a libertação se manifeste agora. A promessa de um milagre na sua vida está pairando. Ela está aqui. É palpável. Efatá é a ordem para que ela aterrisse, para que ela se torne sua realidade. A congregação reunida nesta noite não busca apenas palavras bonitas ou um conforto passageiro. Busca um toque, busca uma transformação, busca a manifestação palpável do favor divino. Há uma sede no coração humano por uma experiência real com Deus, por ver sua mão em ação, por sentir seu poder de forma inegável. O favor divino não é apenas uma ideia teológica, é uma força que pode mudar a sua vida, que pode te colocar em lugares que você nunca alcançaria por seus próprios méritos, que pode abrir portas que estavam trancadas, que pode te dar uma vantagem sobrenatural em meio aos desafios. Pense em José no Egito, Gênesis 39. Mesmo como escravo e depois como prisioneiro, a Bíblia repetidamente afirma que o Senhor estava com José e que o Senhor o fazia prosperar em tudo o que fazia. Isso é favor divino em ação. Pense em Esther, livro de Esther. Ela era uma órfã de uma minoria étnica, mas encontrou favor aos olhos do rei e foi levantada para uma posição de influência para salvar seu povo. Isso é favor divino. Pense em Maria, a mãe de Jesus, Lucas 1:28. O anjo Gabriel a saudou dizendo: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela encontrou favor diante de Deus. O favor divino não é algo que conquistamos por nossas obras, mas é uma graça que recebemos pela fé. E nesta noite, o objetivo central da liturgia, o propósito que nos move, é invocar o poder de Efatá para liberar esse favor de forma avassaladora. Queremos invocar Efatá para abrir as comportas celestiais. Malaquias 3:10 nos desafia a trazer os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. E então testar o Senhor, que Ele abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós uma bênção tal que não haverá lugar suficiente para recebê-la. As janelas do céu são as comportas, elas retêm as bênçãos. A incredulidade pode fechá-las, a desobediência pode fechá-las, mas a fé, a obediência e o clamor profético podem abri-las. Efatá é a palavra que ordena a abertura dessas comportas. Precisamos invocar Efatá para desatar os nós da escassez.
A escassez pode se manifestar de muitas formas. Falta de recursos financeiros para pagar as contas. Falta de saúde para viver plenamente. Falta de paz na mente para descansar. Falta de alegria no coração para celebrar. Falta de oportunidades para crescer. Falta de relacionamentos saudáveis para prosperar emocionalmente. Esses nós são amarrações que impedem o fluxo da vida abundante que Cristo prometeu. João 10:10. O inimigo se deleita em manter o povo de Deus amarrado pela escassez, porque a escassez gera preocupação, ansiedade, desespero, e tudo isso mina a fé e desvia o foco de Deus. Mas Deus é o Deus da superabundância. Ele alimentou milhares com alguns pães e peixes. Mateus 14. Ele transformou água em vinho em abundância. João 2. Ele supriu as necessidades de Israel no deserto por 40 anos. Deuteronômio 8:4. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Efatá é a ordem para que esses nós sejam desfeitos. É a palavra que desamarra as finanças presas, que desata a saúde debilitada, que desfaz a opressão mental, que libera a alegria represada. Nesta noite, declare com fé: Efatá, desata os nós da escassez na minha vida, desata os nós das minhas finanças, desata os nós da minha saúde, desata os nós da minha paz, desata os nós da minha alegria, desata os nós das minhas oportunidades. E precisamos convocar Efatá para que um rio de bênçãos inunde cada vida presente. A bênção de Deus não é uma gotícula, é um rio. Ezequiel 47 descreve um rio que flui do templo. Um rio que cresce em profundidade e largura, que traz vida por onde passa, curando as águas mortas, fazendo árvores frutíferas crescerem em suas margens, trazendo abundância de peixes. Este rio é uma metáfora da vida e da bênção que fluem da presença de Deus. Jesus falou sobre rios de água viva fluindo do interior daqueles que creem nele. João 7:38. Essa é a promessa, não apenas uma bênção para você, mas um rio que flui através de você para abençoar outros. Efatá é a palavra que convoca esse rio. É a ordem para que o fluxo irrompa, para que as águas da bênção transbordem, inundando cada área da sua vida. Inundando a sua casa com paz, inundando a sua família com amor e união, inundando o seu trabalho com prosperidade e favor, inundando o seu corpo com saúde e vigor, inundando a sua mente com clareza e sabedoria, inundando o seu espírito com a presença e o poder de Deus. Esta não é uma chuva passageira, é uma inundação de bênçãos que está sendo liberada pela palavra profética de Efatá nesta noite. As correntes invisíveis, forjadas no medo e na dúvida, prendem os sonhos. Quantos sonhos Deus plantou no seu coração? Sonhos de um futuro melhor, de um ministério frutífero, de uma família restaurada, de um impacto significativo no mundo. E quantas vezes o medo de falhar, o medo do desconhecido, o medo do que os outros vão pensar, ou a dúvida sobre a sua própria capacidade, sobre a fidelidade de Deus, sobre a viabilidade da promessa, agiram como grilhões, impedindo que esses sonhos voassem. O medo é um dos maiores inimigos da fé. Ele paralisa, ele cega, ele distorce a realidade. 2 Timóteo 1:7 diz: Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. É uma ferramenta do inimigo para nos manter pequenos, para nos manter seguros demais, para nos manter longe do propósito ousado que Deus tem para nós. A dúvida, por sua vez, corrói a fundação da fé. Tiago 1:6-7 adverte que aquele que duvida é como a onda do mar, levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. E não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. A dúvida nos impede de receber.
Ela cria uma barreira entre nós e a promessa. Efatá é a palavra que quebra as correntes do medo e da dúvida. É a ordem para que o espírito de medo se dissipe e o espírito de poder, amor e moderação tome o seu lugar. É a ordem para que a dúvida seja arrancada pela raiz e a certeza da fé se estabeleça firmemente. Quando Jesus disse Efatá ao homem surdo e mudo, ele estava lidando com uma limitação física, sim, mas também com as implicações espirituais e emocionais dessa limitação. O medo e a dúvida podem nos deixar surdos para a voz de Deus e mudos para a declaração da nossa fé. Efatá abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a verdade que liberta e solta a nossa língua para declarar a vitória. Muros de aflição, erguidos por decepções passadas, bloqueiam a visão da abundância prometida. Quem aqui nunca enfrentou uma decepção profunda? Uma traição, uma perda, um fracasso, um sonho que desmoronou? Essas experiências dolorosas podem se tornar tijolos na construção de muros ao redor do nosso coração, ao redor da nossa mente, ao redor da nossa alma. Muros que nos impedem de confiar novamente, de ousar sonhar de novo, de acreditar que coisas boas podem realmente acontecer conosco. Esses muros nos isolam, nos protegem de mais dor, mas também nos aprisionam, bloqueando a nossa visão da terra prometida, da abundância que Deus tem para nós. Eles nos fazem acreditar que a dor do passado é o destino do futuro. Pense nos muros de Jericó, Josué 6. Eram imponentes, intransponíveis pela força humana. Eles representavam um obstáculo massivo entre Israel e a posse da terra. Mas Deus deu uma estratégia incomum: marchar ao redor dos muros, e no 7º dia, tocar as trombetas e gritar. E os muros caíram. A queda de Jericó não foi resultado de força militar superior, mas de obediência a uma palavra profética e a uma ação de fé. Os muros de aflição na sua vida podem parecer intransponíveis. As decepções do passado podem ter construído fortalezas que te impedem de ver a luz, de alcançar a liberdade, de entrar na sua herança. Mas Efatá é a palavra que ressoa com a mesma autoridade que fez os muros de Jericó ruir. É a ordem para que esses muros erguidos pela dor, pela decepção, pela incredulidade, desmoronem agora. Muros de tristeza, Efatá. Muros de ressentimento, Efatá. Muros de desespero, Efatá. Muros de limitação, Efatá. Declare com fé: estes muros não ficarão de pé, Efatá. A atmosfera é carregada de uma expectativa quase dolorosa. O eco de passos sagrados ressoa no templo, cada um uma batida na porta do impossível. Há momentos na vida espiritual em que sentimos essa densidade, essa proximidade do sobrenatural, essa sensação de que algo está prestes a acontecer, mas ainda não aconteceu. É a expectativa que pode se tornar dolorosa quando a resposta demora, quando a luta se prolonga. Mas essa expectativa também é um sinal de que estamos no limiar. Os passos sagrados são os passos da fé, os passos da obediência, os passos da persistência na oração. Cada passo em direção a Deus, cada ato de fé, cada clamor, é uma batida na porta do impossível. Jesus disse em Mateus 7,7: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Bater na porta implica persistência, implica recusa em desistir. E a promessa é clara: para quem bate, a porta será aberta. Mas às vezes parece que a porta está emperrada, que a fechadura é complexa demais, que a resistência é grande demais. É aí que entra a palavra profética, o decreto divino. Efatá não apenas bate na porta. Efatá é a palavra que arrebenta a porta. É a ordem para que o impossível se torne possível, para que o que estava trancado seja escancarado. O impossível que você está enfrentando, a situação que parece não ter saída, a montanha que parece inamovível. Efatá é a palavra para essa situação.
Efatá. Abra-se porta do impossível. Efatá. Mova-se montanha. Efatá. Resolva-se problema insolúvel. A liturgia não é um mero ritual, mas uma batalha espiritual declarada, onde a fé é a arma e a palavra profética, a chave. Entender que estamos em uma batalha espiritual é fundamental. Efésios 6:12 nos diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há forças invisíveis que se opõem ao plano de Deus para a sua vida, que tentam roubar, matar e destruir. João 10:10. O inimigo não quer que você seja livre, que você prospere, que você cumpra o seu propósito. Ele usa as circunstâncias, as pessoas, os seus próprios pensamentos e sentimentos para te manter cativo. Mas nesta batalha, não estamos desarmados. Nossa fé é a arma que apaga os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Nossa fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. E a palavra profética, a palavra liberada com a autoridade de Deus, é a chave que destrava as prisões. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra falada em fé, a palavra profética declarada sobre uma situação, tem o poder de mudar a realidade espiritual e, consequentemente, a realidade natural. Efatá é essa palavra. É a chave mestra que abre qualquer porta que o inimigo tentou trancar. É o código de acesso ao cofre das bênçãos celestiais. É o comando de soberania que anula os decretos do inferno. O ar se adensa, a unção se derrama, e a jornada para romper as barreiras que separam o natural do sobrenatural tem início, prometendo não apenas abrir portas, mas escancarar portais para a glória de Deus. A unção é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Quando a unção se derrama, a atmosfera muda. O que era difícil se torna fácil, o que era impossível se torna possível. A unção quebra o jugo, Isaías 10:27. Ela remove os fardos. Ela capacita para a cura, para a libertação, para a profecia, para a manifestação dos dons espirituais. Nesta noite, sinta a unção se adensando, se derramando sobre este lugar, sobre cada pessoa. Essa unção é o poder de Deus em ação, preparando o terreno para o rompimento. A jornada para romper as barreiras é uma jornada de fé, de perseverança, de obediência, de oração, de declaração. Não é passiva, é ativa. E o objetivo não é apenas abrir uma porta para uma bênção, mas escancarar portais. O que são portais? São aberturas dimensionais, pontos de acesso entre o reino espiritual e o reino natural. Quando os céus se abrem, portais são escancarados. Pense na visão de Jacó em Gênesis 28, onde ele viu uma escada ligando a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Ele exclamou: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus." Ele viu um portal. Pense em Estevão em Atos 7:56, antes de ser martirizado, declarando: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus." Ele viu um portal. Efatá não apenas abre portas. Efatá escancara portais para que a glória de Deus desça, para que a presença de Deus seja manifesta de forma poderosa, para que os anjos ministrem, para que o sobrenatural se torne a norma. A glória de Deus não é apenas uma luz brilhante, é a manifestação da sua presença, do seu poder, da sua majestade, da sua bondade.
É a atmosfera onde os milagres acontecem espontaneamente. Nesta cesta de milagres, pela palavra Efatá, não estamos pedindo uma visitação, mas a abertura de um portal permanente da glória de Deus sobre sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, seu negócio. O clamor silencioso de cada alma ecoa: até quando, Senhor? Este clamor é a expressão de uma alma que está no limite, que esgotou seus próprios recursos, que reconhece sua dependência de Deus. É o clamor que precede o rompimento, o clamor que atrai a atenção do céu. Pense no clamor do povo de Israel no Egito sob a opressão da escravidão. Êxodo 2 e 23-25. Deus ouviu o clamor deles e se lembrou da sua aliança e desceu para libertá-los. Pense no clamor de Bartimeu, o cego, à beira do caminho. Marcos 10, 46, 52. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e o chamou e o curou. O clamor persistente, o clamor que se recusa a ser silenciado, é poderoso. E mesmo o clamor que é silencioso aos ouvidos humanos é ouvido no céu. Deus conhece a profundidade da sua dor, a intensidade da sua luta, a sinceridade do seu anseio. Ele ouve o até quando, Senhor, que ressoa no seu coração. E a resposta profética para esse clamor nesta noite é Efatá. É a ordem para que o até quando se transforme em agora. Até quando a escassez? Efatá agora, abundância. Até quando a doença? Efatá agora, cura. Até quando a prisão? Efatá agora, liberdade. Até quando o luto? Efatá agora, consolo e alegria. Até quando a espera? Efatá agora, o tempo do favor. As correntes que aprisionam são múltiplas, tecidas com os fios da experiência humana e da oposição espiritual. Já mencionamos algumas, mas vamos aprofundar. O medo da falha, como uma sombra persistente, sussurra que o passado de escassez ditará o futuro. Isso é uma mentira direta do inimigo. Sua história de fracasso não define o seu destino. A promessa de Deus define o seu destino. O passado é uma lição, não uma sentença. Mas o medo da falha pode te impedir de tentar de novo, de arriscar, de dar o passo de fé que liberaria o seu milagre. Ele te mantém na zona de conforto da limitação, porque lá, pelo menos, você não enfrenta a dor de outra decepção. A dúvida, veneno sutil, corrói a certeza da promessa, questionando se Deus realmente se importa com as necessidades individuais, com as contas a pagar, com os diagnósticos médicos sombrios. O inimigo ama te fazer sentir que você é um caso insignificante em meio à vastidão do universo, que seus problemas são pequenos demais ou grandes demais para Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus conta os fios de cabelo da sua cabeça, Mateus 10:30, que Ele se importa com os detalhes da sua vida, que Ele tem planos de prosperidade e não de calamidade para você, Jeremias 29:11. A dúvida tenta te convencer do contrário. Ela te faz olhar para o tamanho do problema e não para o tamanho do seu Deus. Obstáculos invisíveis, como muralhas etéreas, se interpõem. A procrastinação que adia a busca, a apatia espiritual que esfria o fervor, a influência. A premissa termina aqui, mas podemos inferir influências negativas, influências demoníacas, influências de incredulidade de outros. A procrastinação te diz: deixe para orar amanhã, deixe para buscar a Deus depois, deixe para agir depois. Ela te mantém preso no depois que nunca chega. A apatia esfria o teu amor por Deus, o teu desejo de buscá-lo, a tua paixão pelo seu reino. Ela te deixa morno, e a mornidão desagrada a Deus. Apocalipse 3:16. E as influências negativas ao redor, as palavras de desânimo, o ceticismo dos outros, o espírito do mundo que nega o sobrenatural, tudo isso cria uma atmosfera que sufoca a fé.
Efatá é a resposta para todas essas correntes e muros invisíveis. Efatá é a declaração de que o ciclo de medo e falha é quebrado agora. O passado não ditará o futuro. Efatá. Efatá é a ordem para que a dúvida se cale e a certeza da fé grite mais alto. Deus se importa. Ele pode. Ele vai fazer. Efatá. Efatá é o comando para que a procrastinação e a apatia percam o seu poder sobre você. Agora é o tempo de buscar. Agora é o tempo de agir. Agora é o tempo de crer. Efatá. Efatá é o escudo contra as influências negativas. A voz de Deus é mais alta do que qualquer voz de desânimo. A verdade de Deus anula toda mentira. Efatá. Vamos mergulhar mais fundo no significado de abra-te céu. Em várias passagens bíblicas, os céus abertos representam um momento de revelação divina, comunicação direta, derramamento do Espírito Santo e manifestação do poder de Deus. Em Ezequiel 1:1, o profeta diz: Sucedeu, pois, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Os céus abertos foram o prelúdio para uma visão espetacular da glória de Deus e o início do ministério profético de Ezequiel. Em Mateus 3,16, no batismo de Jesus, lemos: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Os céus abertos marcaram o início do ministério público de Jesus e a unção do Espírito Santo sobre ele. Em Atos 7,56, como já mencionamos, Estevão viu os céus abertos antes de morrer. Em Apocalipse 19:11, João vê o céu aberto e Jesus aparecendo em glória para reinar. Os céus fechados, por outro lado, podem simbolizar um tempo de silêncio divino, de pouca revelação, de dificuldade em experimentar o sobrenatural. Em Deuteronômio 11:17, Deus adverte Israel que, se eles se desviarem para adorar outros deuses, então a ira do Senhor se acenderá contra vós e fechará os céus, e não haverá chuva, e a terra não dará a sua colheita, e cedo perecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Aqui, os céus fechados significam a retenção da bênção, a escassez. Nesta cesta de milagres, quando clamamos Efatá, estamos clamando pela reversão de qualquer condição de céus fechados sobre nossas vidas. Estamos clamando pela abertura que permite a comunicação divina fluir livremente, que libera a unção do Espírito Santo para operar de forma poderosa, que manifesta a glória de Deus em nosso meio. Efatá é a ordem para que os céus sobre a sua casa se abram, liberando paz, alegria e restauração familiar. Efatá é a ordem para que os céus sobre a sua vida financeira se abram, liberando provisão, prosperidade e a capacidade de ser um canal de bênção para outros. Efatá é a ordem para que os céus sobre a sua saúde se abram, liberando cura, vitalidade e bem-estar. Efatá é a ordem para que os céus sobre o seu chamado e ministério se abram, liberando poder, frutos e impacto para o reino. Efatá não é um pedido tímido, é um decreto de fé baseado na autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus. Ele nos deu as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Mateus 16:19. Efatá é a palavra para desligar os céus fechados e ligar os céus abertos. Vamos falar mais sobre rasgar o véu da incredulidade. A incredulidade é uma barreira poderosa porque ela opera no nível da nossa crença, no nível da nossa mente e do nosso coração. Ela nos impede de receber porque não acreditamos que Deus pode ou quer fazer. Hebreus 3:12 adverte: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
A incredulidade é vista como algo mau que nos afasta de Deus. E Hebreus 11:6 declara: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o requisito básico para nos aproximarmos de Deus e para recebermos sua recompensa, seu galardão, suas bênçãos. A incredulidade é o oposto da fé. Ela diz: não é para mim, não vai acontecer. É bom demais para ser verdade. Efatá é a palavra que desafia essa incredulidade. É a ordem para que o véu que obscurece a visão da verdade de Deus seja rasgado. É a ordem para que a mente seja liberta dos padrões de pensamento negativos, dos argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, segundo Coríntios 10:4-5. Esses argumentos são fortalezas da incredulidade. Efatá é a arma espiritual que derruba essas fortalezas. É a declaração de que eu escolho crer na palavra de Deus acima das minhas circunstâncias, acima dos meus sentimentos, acima das opiniões dos outros. É a decisão de alinhar a minha mente e o meu coração com a promessa divina. Quando Jesus disse Efatá ao homem surdo, ele não apenas abriu seus ouvidos físicos, mas também, simbolicamente, seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus e seu coração para crer. Nesta noite, que o decreto Efatá rasgue o véu da incredulidade na sua vida. Que você comece a ver o que antes não via. Que você comece a acreditar no que antes parecia impossível. Que a sua fé seja fortalecida e liberada para receber tudo o que Deus tem para você. Que a luz divina, como lâminas afiadas, corte as trevas que nos cegam. A escuridão espiritual não é apenas a ausência de luz, é uma presença ativa que busca nos manter em ignorância, confusão e opressão. 1 João 1:5 diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Deus é pura luz, e sua presença dissipa as trevas. Mas para que sua luz nos transforme, precisamos permitir que ela penetre em todas as áreas da nossa vida. As trevas podem estar em nossos pensamentos, pensamentos de derrota, de incapacidade, em nossas emoções, depressão, ansiedade, em nossas circunstâncias, confusão, falta de direção. O inimigo usa a escuridão para nos manter perdidos e desorientados. Ele quer que você se sinta sozinho, sem esperança, sem saída. Mas a luz de Deus é a sua verdade, a sua presença, a sua revelação. Salmo 119:105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho, revelando onde pisar, mostrando os perigos, apontando a direção correta. Efatá é a ordem para que a luz de Deus, a luz da sua palavra, a luz da sua presença, penetre profundamente em todas as áreas escuras da sua vida. Como lâminas afiadas, ela corta as mentiras que te cegam, corta os padrões de pensamento negativos, corta as amarras emocionais que te prendem na escuridão. Onde há confusão, Efatá, que a luz de Deus traga clareza. Onde há desespero, Efatá, que a luz de Deus traga esperança. Onde há opressão, Efatá, que a luz de Deus traga libertação. Receba essa luz agora. Permita que ela corte, que ela cure, que ela revele, que ela guie. O silêncio tenso dos anjos expectantes ecoa, rompido apenas pelo estalar das primeiras correntes espirituais que se partem. Essa imagem é poderosa. O reino espiritual não é estático, é dinâmico. Há hostes celestiais e hostes demoníacas em atividade. Os anjos de Deus são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Eles aguardam as ordens divinas e respondem à voz da fé e à palavra de Deus. Quando declaramos Efatá com fé, os anjos que estavam em silêncio, esperando a liberação,
entram em ação. Eles são os executores dos decretos divinos na esfera espiritual. O estalar das correntes não é apenas um som simbólico, é a evidência audível no reino espiritual de que a autoridade de Cristo, liberada através da palavra Efatá, está desfazendo as amarras do inimigo. Imagine a cena. As hostes demoníacas que mantinham as correntes estão sendo forçadas a soltar sua presa. As cadeias forjadas no inferno estão se quebrando. O som da liberdade ecoa nos lugares celestiais. Efatá é o som da sua liberdade chegando, é o som da sua cura se manifestando, é o som da sua provisão sendo liberada, é o som da sua família sendo restaurada. Não é mais silêncio, é o som da batalha espiritual que está sendo vencida a seu favor. A promessa de milagres paira, densa e palpável. Já falamos sobre isso, mas precisamos sentir a densidade, a palpabilidade dessa promessa. Não é algo distante, abstrato. É algo que você pode quase tocar, quase sentir no ar. É como a expectativa antes de uma grande tempestade, onde o ar fica pesado, carregado de eletricidade. A promessa de milagres nesta noite está assim. Ela está disponível, ela está próxima. Mas para torná-la sua, é preciso mais do que apenas estar presente. É preciso engajar-se com fé. É preciso estender a mão espiritual e agarrar essa promessa. É preciso proferir a palavra que a ativa. Efatá. A promessa de cura para o seu corpo agora. Efatá. A promessa de libertação para a sua mente agora. Efatá. A promessa de restauração para o seu lar agora. Efatá. A promessa de provisão para as suas necessidades agora. Não deixe que a promessa apenas paire, puxe-a para baixo pela fé. Torne-a palpável na sua vida. Nesta noite sagrada, sob o manto estrelado da esperança, a congregação se reúne, corações pulsando em uníssono. A imagem do manto estrelado da esperança evoca a vastidão do céu, a majestade de Deus e a certeza de que, mesmo na escuridão da noite, há luz e há esperança. A esperança é a expectativa confiante de que Deus cumprirá suas promessas. Hebreus 10, 23. É a âncora da alma, firme e segura. Hebreus 6, 19. Estar reunido como congregação não é insignificante. Há poder na unidade, na concordância em oração. Mateus 18, 19. Quando corações pulsam em uníssono, movidos pela mesma fé e pelo mesmo propósito, algo poderoso acontece no reino espiritual. A oração coletiva e a fé compartilhada amplificam a força do clamor. Estamos aqui juntos, não como indivíduos isolados, mas como o corpo de Cristo, unidos em um só espírito, com um só propósito: ver o poder de Efatá liberado. Nossos corações pulsam juntos pela cura, pela libertação, pela provisão, pelo avanço. Nossas vozes, mesmo em silêncio, se unem em um coro de fé. Efatá é o clamor unificado da fé que move montanhas. Buscando mais que palavras, buscam um toque, uma transformação, a manifestação palpável do favor divino. As palavras são importantes, sim. A pregação é fundamental. Mas há um anseio mais profundo por uma experiência direta com Deus. Um toque que não seja apenas emocional, mas sobrenatural. O toque de Jesus curou o leproso, Mateus 8:3. Ressuscitou a filha de Jairo, Mateus 9:25. Restaurou a orelha do servo do sumo sacerdote, Lucas 22:51. Há poder no toque de Jesus. Há um desejo por transformação, não apenas uma mudança superficial, mas uma mudança radical que afete o ser interior, que renove a mente, que cure as feridas da alma. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E
e há o anseio pela manifestação palpável do favor divino, por ver a mão de Deus em ação de forma inegável, por experimentar milagres que não deixem dúvidas de que Deus é real e está agindo em nosso favor. Efatá é a palavra que convida a esse toque, a essa transformação, a essa manifestação. É a ordem para que a mão de Deus se estenda e toque a sua vida agora. É a ordem para que a transformação que você tanto precisa comece agora. É a ordem para que o favor de Deus se manifeste de forma visível e inegável em suas circunstâncias agora. O objetivo central da liturgia é claro e audacioso: invocar o poder de Efatá para abrir as comportas celestiais, desatar os nós da escassez e convocar um rio de bênçãos que inunde cada vida presente. Audacioso, sim, porque requer fé para crer que uma palavra dita por nós, alinhada com a vontade de Deus e liberada em fé, pode mover o céu. Mas é a fé que agrada a Deus e que move a sua mão. Não estamos apenas pedindo, estamos invocando o poder que reside na palavra Efatá, que é a palavra de Jesus. Estamos usando a chave mestra que ele nos deu: abrir as comportas celestiais. Pense na história de Elias e a seca em Israel, 1 Reis 17:18. Por sua palavra, não choveu por 3 anos e meio. E depois, ele orou fervorosamente, e os céus deram chuva. Tiago 5:17-18. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se a oração de um homem pode fechar e abrir os céus, imagine o que a oração e o decreto de uma congregação unida em fé podem fazer. Desatar os nós da escassez. Pense na viúva de Sarepta, 1 Reis 17. Em meio a uma fome terrível, sua provisão de farinha e azeite não acabou, segundo a palavra do Senhor falada por Elias. Pense na viúva com as vasilhas de azeite, 2 Reis 4. Diante de uma dívida esmagadora e da ameaça de perder seus filhos como escravos, Eliseu a instruiu a pegar vasilhas emprestadas e derramar o pouco azeite que tinha. O azeite se multiplicou até encher todas as vasilhas, o suficiente para pagar a dívida e viver do restante. Deus tem maneiras sobrenaturais de desatar os nós da escassez. Efatá é a palavra que ativa essas maneiras. Convocar um rio de bênçãos. Pense na promessa a Abraão em Gênesis 12:2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A bênção de Deus não é apenas para nós, é para nos tornarmos um canal de bênção. O rio de bênçãos inunda a sua vida para que você possa ser uma fonte para outros. Este é o objetivo audacioso desta noite. E pela fé, declaramos que ele será cumprido. Correntes invisíveis forjadas no medo e na dúvida prendem os sonhos. O medo da falha, como uma sombra persistente, sussurra que o passado de escassez ditará o futuro. A dúvida, veneno sutil, corrói a certeza da promessa, questionando se Deus realmente se importa com as necessidades individuais, com as contas a pagar, com os diagnósticos médicos sombrios. Obstáculos invisíveis como muralhas etéreas se interpõem. A procrastinação que adia a busca, a apatia espiritual que esfria o fervor, a influência, continuando a partir da premissa. A influência de uma cultura que glorifica o ceticismo e o humanismo, que descarta o sobrenatural como fantasia. A influência de vozes que te dizem para ser realista, quando o realismo delas é limitado pela visão natural e pela incredulidade. A influência do inimigo através de pensamentos invasivos que plantam sementes de desânimo e desesperança. Todas essas são correntes invisíveis, muralhas etéreas que te impedem de acessar a plenitude da vida em Cristo. Elas te mantêm em um estado de sobrevivência, quando Deus te chamou para a abundância. Elas te mantêm focado nos problemas,
quando Deus quer que você foque nas soluções divinas. Efatá é a resposta para cada uma dessas manifestações da oposição. Efatá é a palavra que quebra a corrente do medo da falha. O meu futuro é ditado pelas promessas de Deus, não pelos fracassos do meu passado. Efatá. Efatá é a palavra que neutraliza o veneno da dúvida. Deus se importa. Ele vê minhas contas. Ele conhece meu diagnóstico. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Efatá. Efatá é a ordem para que a procrastinação e a apatia sejam desfeitas. O tempo da busca é agora. O tempo do fervor é agora. Efatá. Efatá é o decreto que anula as influências negativas. A voz de Deus é suprema. A verdade de Deus prevalece. Efatá. Vamos aplicar Efatá a situações específicas com profundidade. Para a área financeira, muitos vivem sob o peso da escassez. Contas se acumulam, o salário não é suficiente, dívidas sufocam. A promessa de Deus em Filipenses 4:19 é: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Mas entre a promessa e a realidade, muitas vezes há barreiras. Pode ser a incredulidade de que Deus realmente se importa com dinheiro. Pode ser o medo de dar dízimos e ofertas em tempos de aperto, o que paradoxalmente Malaquias 3:10 diz ser a chave para abrir as janelas do céu. Pode ser a influência de uma mentalidade de pobreza, aprendida na infância ou através de experiências negativas. Pode ser a oposição espiritual direta para impedir que você prospere e seja um canal de bênção. Efatá nesta noite se aplica às suas finanças. Efatá. Abra-se, fluxo de provisão. Efatá. Desatem-se os nós da dívida. Efatá. Quebrem-se as correntes da mentalidade de pobreza. Efatá. Seja desfeito todo o plano do inimigo para reter a minha prosperidade. Eu declaro, baseado na palavra de Deus e na autoridade de Efatá: o meu Deus supre todas as minhas necessidades. As janelas do céu se abrem sobre as minhas finanças agora. O rio de bênçãos financeiras me inunda. Eu sou livre da escassez. Eu sou um canal de bênção. Para a área da saúde, diagnósticos sombrios, dores crônicas, doenças persistentes podem ser correntes que aprisionam o corpo e a alma. A Bíblia está repleta de histórias de cura. O próprio ministério de Jesus foi marcado por curas milagrosas. Ele curou cegos, coxos, leprosos, surdos, mudos, paralíticos. Isaías 53:5 diz sobre Jesus: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a base da nossa fé na cura divina. Pedro reitera isso em 1 Pedro 2:24. Pelas suas feridas fostes sarados. Mas a doença pode gerar medo, dúvida, desespero. Pode haver influências espirituais por trás de algumas enfermidades. Lucas 13:11-16, onde Jesus cura uma mulher que estava encurvada há 18 anos por um espírito de enfermidade. Efatá se aplica ao seu corpo agora. Efatá. Abra-se caminho para a cura divina. Efatá. Desatem-se as correntes da enfermidade crônica. Efatá. Quebrem-se as cadeias de dor e sofrimento. Efatá. Seja desfeita toda a opressão espiritual que causa doença. Eu declaro, baseado na palavra de Deus e na autoridade de Efatá: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. A vida de Deus flui no meu corpo agora. Toda célula, tecido, órgão e sistema do meu corpo funciona perfeitamente conforme o projeto original de Deus. Eu sou livre da doença. Eu sou saudável. Para a área familiar e de relacionamentos, conflitos, separações, frieza, falta de comunicação, rebeldia dos filhos, solidão, relacionamentos tóxicos podem ser muros que destroem a paz no lar e nos relacionamentos.
A Bíblia nos ensina sobre o amor, o perdão, a unidade, a importância da família, Efésios 5 e 6, Colossenses 3. Mas a realidade humana e a interferência do inimigo podem criar divisões e dor. Pode haver muros de ressentimento construídos por mágoas não resolvidas. Pode haver correntes de padrões familiares disfuncionais que se repetem de geração em geração. Pode haver influência espiritual direta para semear discórdia e destruição nos lares. Efatá se aplica à sua família e aos seus relacionamentos agora. Efatá. Abram-se as portas para a comunicação e o perdão. Efatá. Desatem-se os nós do conflito e da separação. Efatá. Quebrem-se as correntes dos padrões familiares negativos. Efatá. Sejam derrubados os muros de ressentimento e mágoa. Efatá. Seja desfeita toda influência maligna que tenta destruir o meu lar e os meus relacionamentos. Eu declaro, baseado na palavra de Deus e na autoridade de Efatá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O amor de Deus inunda o meu lar. A paz de Deus reina nos meus relacionamentos. Há restauração e unidade na minha família agora. Para a área da mente e emoções, medo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pensamentos obsessivos, falta de paz, confusão mental podem ser correntes que aprisionam a alma. A Bíblia nos fala sobre a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Sobre ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Sobre lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5:7. Mas as pressões da vida, traumas passados e a batalha espiritual podem afetar profundamente a nossa saúde mental e emocional. O inimigo atua na mente, plantando pensamentos de mentira, acusação e condenação. Pode haver opressão espiritual que causa angústia e desespero. Efatá se aplica à sua mente e às suas emoções agora. Efatá. Abra-se caminho para a paz e a clareza mental. Efatá. Desatem-se os nós da ansiedade e do medo. Efatá. Quebrem-se as correntes da depressão e da opressão. Efatá. Sejam derrubadas as fortalezas de pensamentos negativos e mentiras do inimigo. Eu declaro, baseado na palavra de Deus e na autoridade de Efatá, eu tenho a mente de Cristo. A paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente. Eu sou livre da ansiedade e do medo. A alegria do Senhor é a minha força. Eu sou liberto na minha alma agora. Para a área do chamado e propósito, sentir-se perdido, sem direção, sem saber qual é o seu lugar. Enfrentar obstáculos intransponíveis para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Sentir-se incapaz ou indigno podem ser muros que te impedem de avançar no seu propósito. Deus tem um plano único e maravilhoso para cada um de nós. Jeremias 29:11, Efésios 2:10. Ele nos capacitou com dons e talentos para cumprir esse plano. Mas o medo, a dúvida, a comparação, as críticas, os fracassos passados podem nos paralisar. Pode haver oposição espiritual direta para impedir que você cumpra o seu destino profético. Efatá se aplica ao seu chamado e propósito agora. Efatá. Abra-se caminho para a clareza e a direção divina. Efatá. Desatem-se os nós da confusão e da indecisão. Efatá. Quebrem-se as correntes da incapacidade e da indignidade. Efatá. Sejam derrubados os muros da oposição que impedem o meu avanço no propósito de Deus. Eu declaro baseado na palavra de Deus e na autoridade de Efatá. Eu sei quem sou em Cristo. Eu conheço o meu chamado. As portas se abrem diante de mim. Eu sou capacitado pelo Espírito Santo. Eu cumpro o propósito de Deus para a minha vida com ousadia e poder. A aplicação prática de Efatá não é apenas repetir a palavra magicamente.
É um ato de fé que envolve alinhar a sua vontade e a sua voz com a vontade e a palavra de Deus. Primeiro, é preciso crer que a autoridade de Jesus, que proferiu Efatá, está disponível para você através do Espírito Santo que habita em você. Você é um embaixador de Cristo, investido com a autoridade do reino. Segundo, é preciso identificar as áreas da sua vida onde há céus fechados, véus de incredulidade, trevas, correntes, muros, nós. Seja específico. Terceiro, é preciso usar a sua boca para declarar a palavra Efatá sobre essas áreas. Não apenas orar sobre o problema, mas declarar a solução divina com autoridade. Jesus não orou para os ouvidos do homem se abrirem. Ele ordenou Efatá. Quarto, é preciso agir em fé, mesmo antes de ver a manifestação completa. O homem surdo e mudo não foi curado instantaneamente pelo toque. A cura veio quando Jesus proferiu a palavra e ele agiu. Começou a falar. Qual é o passo de fé que você precisa dar na área onde você declarou Efatá? Quinto, é preciso perseverar. A batalha espiritual pode exigir persistência. Continue declarando Efatá, continue crendo, continue agindo em fé, até ver o rompimento completo. Sexto, é preciso glorificar a Deus quando o milagre acontecer. Dar a Ele toda a glória, como fizeram as pessoas em Marcos 7:37, que exclamaram: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Esta noite, a unção está aqui para capacitar você a proferir Efatá com a mesma autoridade que Jesus a proferiu. Sinta essa unção. Ela está removendo os fardos, quebrando os jugos. Sinta o ar se adensando com a presença de Deus. Sinta o estalar das correntes no reino espiritual. Sinta os muros tremendo. A jornada para romper as barreiras começou no momento em que você decidiu estar aqui. No momento em que você abriu o seu coração para a possibilidade do sobrenatural. E agora, essa jornada se intensifica. Não estamos apenas abrindo portas, estamos escancarando portais para a glória de Deus. Isso significa que a manifestação da sua presença e do seu poder será em um nível maior do que você já experimentou. Significa acesso direto ao trono da graça. Significa ver o impossível acontecer de forma mais frequente e poderosa. Significa que a sua vida se tornará um testemunho vivo da grandeza de Deus. O clamor silencioso. Até quando, Senhor, está sendo respondido agora? A resposta é: não mais. O tempo da espera acabou. O tempo da limitação acabou. O tempo da escassez acabou. O tempo da doença acabou. O tempo do medo e da dúvida acabou. O tempo dos muros e das correntes acabou. Efatá. Agora é o tempo da abertura. Agora é o tempo da liberdade. Agora é o tempo da abundância. Agora é o tempo da cura. Agora é o tempo da paz. Agora é o tempo da manifestação da glória de Deus na sua vida. Não subestime o poder de uma palavra proferida em fé. Gênesis 1 nos mostra que Deus criou o universo falando. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja firmamento, e houve firmamento. Há poder criativo na palavra falada, especialmente quando ela está alinhada com a palavra de Deus e proferida sob a unção do Espírito. Jesus nos deu o exemplo de usar a palavra para operar milagres e para repreender as forças da natureza e as forças espirituais. Ele repreendeu o vento e o mar. Mateus 8:26. Ele repreendeu a febre. Lucas 4:39. Ele repreendeu os demônios. Mateus 17:18. E ele nos deu autoridade para fazer o mesmo. Lucas 10:19. Efatá não é apenas uma palavra, é um código de acesso à autoridade de Cristo para comandar a abertura onde há fechamento, para ordenar a liberdade onde há prisão, para decretar a luz onde há trevas. Entenda o contexto espiritual. Há um príncipe das trevas deste mundo que tenta manter a humanidade cativa.
Ele usa estratégias para cegar o entendimento das pessoas para que não vejam a luz do Evangelho, 2 Coríntios 4:4. Ele lança dardos inflamados de dúvida e medo. Ele tenta roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, 1 João 3:8. E ele nos deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Lucas 10:19. Quando você declara Efatá, você está exercendo essa autoridade. Você está dizendo ao inferno: minha vida não é mais seu território, minhas finanças não são mais seu território, minha família não é mais seu território, minha saúde não é mais seu território, minha mente não é mais seu território, meu futuro não é mais seu território. Efatá, abra-se para a liberdade em Cristo. As aplicações práticas são muitas e variadas. Se você tem lutado para perdoar alguém, Efatá pode ser a palavra para abrir o seu coração, para liberar o perdão e quebrar a corrente do ressentimento que te prende. Se você tem enfrentado dificuldades para tomar uma decisão importante, Efatá pode ser a palavra para abrir a sua mente, para receber a sabedoria e a direção de Deus. Se você se sente incapaz de superar um vício, Efatá pode ser a palavra para quebrar a corrente do vício e abrir o caminho para a libertação e a força em Cristo. Se você tem orado por um ente querido que está afastado de Deus, Efatá pode ser a palavra para que os olhos espirituais dele se abram e o véu da incredulidade seja rasgado em sua vida. Se você tem um projeto, um negócio, um ministério que está estagnado, Efatá pode ser a palavra para abrir as portas de oportunidade e liberar o favor para o avanço. A fluidez desta mensagem, a cadência, o ritmo, visam levar você a um ponto de fervor onde a palavra Efatá não seja apenas ouvida, mas sentida, absorvida e liberada com poder. Alternamos entre a explicação profunda das verdades bíblicas e os momentos de declaração profética para construir essa intensidade. Começamos com a dor da limitação, a pressão das barreiras, o clamor da alma. E introduzimos a solução divina, a palavra-chave, Efatá. Exploramos o que essa palavra significa em diferentes contextos espirituais, abrindo céus, rasgando véus, cortando trevas, quebrando correntes, derrubando muros, liberando rios de bênçãos. Fundamentamos cada ponto em múltiplas passagens bíblicas, mostrando que essa mensagem não é invenção humana, mas está enraizada na rocha que é Cristo e sua palavra. Detalhamos as implicações para a sua vida hoje, as aplicações práticas para áreas específicas. E agora, estamos no clímax, no ponto onde a expectativa se encontra com a manifestação. A promessa de milagres não é condicional ao seu merecimento, mas à sua fé e à fidelidade de Deus. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Sua parte é crer e agir. Sua parte é usar a autoridade que Ele lhe deu. Sua parte é proferir a palavra que Ele colocou em sua boca. Efatá. Neste momento, sinta a unção quebrar o que precisa ser quebrado. Sinta a luz divina penetrar onde há escuridão. Sinta o céu se abrindo sobre você. Sinta o rio de bênçãos começando a fluir. Não permita que nada te impeça de receber o seu milagre nesta noite. Não permita que a dúvida te roube. Não permita que o medo te paralise. Não permita que a resignação te mantenha preso. Esta é a sua cesta de milagres. Este é o seu momento Efatá. O que você precisa que seja aberto na sua vida? O que precisa ser quebrado? O que precisa ser liberado? Identifique isso agora em seu coração. Dê um nome para a sua prisão, para o seu muro, para a sua escassez, e prepare-se para comandar. Com toda a fé que reside em você, com toda a autoridade que lhe foi dada em Cristo, com a unção do Espírito Santo que está sobre você, levante a sua voz espiritual e declare sobre a sua situação, sobre a sua vida,
sobre o seu futuro, Efatá. Declare sobre o seu corpo, Efatá. Cura. Declare sobre as suas finanças, Efatá. Abundância. Declare sobre a sua família, Efatá. Restauração. Declare sobre a sua mente, Efatá. Paz e clareza. Declare sobre o seu chamado, Efatá. Avanço e propósito. Declare sobre o seu futuro, Efatá. Portas abertas e glória de Deus. Não diga apenas uma vez. Diga repetidamente, com fé crescente, com convicção, com ousadia, Efatá, Efatá, Efatá. Deixe essa palavra ressoar no reino espiritual. Deixe-a quebrar cada corrente. Deixe-a derrubar cada muro. Deixe-a abrir cada porta. Deixe-a escancarar os portais do céu. O silêncio tenso se foi. Agora há o som do rompimento, o som da liberdade, o som da cura, o som da provisão, o som da restauração, o som da glória de Deus se manifestando. Não volte para casa do mesmo jeito que veio. Algo mudou nesta noite. A atmosfera mudou. A realidade espiritual mudou em resposta à sua fé e ao decreto de Efatá. O véu foi rasgado. As trevas foram cortadas. As correntes foram quebradas. Os muros caíram. As comportas celestiais foram abertas. O rio de bênçãos foi liberado. Os portais da glória de Deus foram escancarados. A promessa de milagres não paira mais. Ela aterrizou na sua vida. O toque, a transformação, a manifestação do favor divino não são mais apenas um anseio, são a sua nova realidade. Vá e viva na plenitude da abertura que Efatá proporcionou. Ande na luz. Desfrute da liberdade. Mergulhe no rio de bênçãos. Testemunhe os milagres que Deus fará através de você e em você. Agradeça a Ele por sua fidelidade, por seu poder, por sua palavra que nunca falha. Agradeça por Efatá. Toda a glória seja dada a Deus, que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Amém.